Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, vou começar esse vídeo de forma bem direta. Eu não assisto BBB. E eu acho que isso já deve fazer assim, uns 10 anos, provavelmente. Eu soube, estava assistindo os vídeos no YouTube e foi aí que eu soube que o BBB já começou, né? O médico estava analisando um comportamento diante de uma prova, acho que alguém passou mal, né? Um ator que está participando. Enfim, mesmo com essa análise, eu não tive qualquer vontade de assistir o BBB. E eu não estou julgando se você assiste ou não. Eu estou fazendo apenas uma reflexão, né? Tem muitos anos que eu não assisto. E eu também tenho direito, né? À escolha. E a minha escolha é não assistir. Bem, no meu ponto de vista, a gente vive um país gigante, com muitas mazelas, com muitos questionamentos em todos os níveis da sociedade. E assuntos como esse, né, que a gente assiste em horário nobre, que faz a população pensar de forma muito rasa, de querer pensar, né, o que aconteceu, o que aquela pessoa está fazendo dentro daquele ambiente, e colocar essas situações como mais importante do que o que acontece na nossa política, por exemplo, né, que vai influenciar as futuras gerações e também essa geração, né, que a gente está aqui presente. Então, eu acho que é um tempo muito precioso, no meu ponto de vista, né? Não que eu me considere, né, ou melhor ou inferior a outra pessoa, mas eu acho que o BBB era para ser um experimento social. Lá atrás, né, quando ele foi lançado, e se eu não me engano, acho que antes dele teve a Casa dos Artistas no SBT, era um experimento social. Então ali a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje. As pessoas provavelmente tinham um nível de verdade que hoje não tem, no meu ponto de vista. Porque se for para ser um experimento social, hoje é o entretenimento de que quem entra lá, primeiro é escolhido a dedo, segundo, já existem assessorias. Então aquela pessoa já entra com assessoria, já alguém para direcionar o público, para direcionar as suas redes sociais. E aquela pessoa, será que está sendo verdadeira? Se não tivesse gravando, aquela pessoa falaria e agiria do modo como está agindo dentro deste programa? A gente talvez esteja se enganando. E, como eu falei, eu acredito que é um tempo muito precioso, em horário nobre, a gente pode pegar e direcionar para outra coisa. E aí você pode falar assim, Sara, mas eu quero, é um momento de lazer. Tenta procurar outra coisa. Como eu falei, a gente vive um momento tão difícil, a gente vive numa sociedade com falta de segurança, é, muita gente saindo do país, muita gente se movimentando dentro do próprio Brasil, né, buscando locais que tenham mais segurança. Será que esse tempo não seria mais interessante ler um livro? Será que esse tempo não seria talvez até mais interessante procurar algo sobre política atual para entender o que acontece ao nosso redor? Faça você a sua reflexão. Eu já faz um tempo que eu fiz, então eu optei por não deixar me enganar. Então, assim, para mim, realmente não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Para mim, eu não vejo verdade. Talvez nos primeiros programas, né? Tanto, como eu falei, Casa dos Artistas, quanto o BBB, os primeiros, as pessoas nem as pessoas não sabiam direito, né? O, o, o impacto sobre isso, não tinha talvez a assessoria como tem hoje, mas hoje é completamente direcionado. É como se a gente. É um auto-engano, né? No meu ponto de vista. Assistir aquilo para me entreter e cada ato ali, cada ato é pensado. Isso que eu quero dizer. Então, assim, cada ato é pensado, é direcionado, já foi calculado antes. Quem for sair dali já tem suas assessorias, então já sabe o que fazer, o que falar. E diante de tantas coisas que a gente vive nesse país gigantesco, assistir isso, principalmente em horário nobre, doar o nosso tempo para algo tão raso,
diante de tantas mazelas, diante de tanta desigualdade neste país, eu acho que é jogar pérolas aos porcos. Principalmente se você que está assistindo tem filhos pequenos, né? Tem crianças, tem pré-adolescentes, ou seja, tem um ser ainda em desenvolvimento. Se você está assistindo em um horário, você trabalha o dia inteiro, né? Às vezes cumpre ali as 40 horas, como eu também cumpro as 40 horas. E aí, o momento de você estar com a família, você está assistindo BBB. E você tem uma criança. Qual é o ensinamento que você dá à sua criança? Sendo que a gente já tem um mundo tão difícil, tão impactado, né? As nossas crianças e pré-adolescentes recebem setas de todos os lugares. E ainda a gente colocando ali, incentivando a criança a assistir algo raso, a assistir algo que, sinceramente, não vai fazer mudança nenhuma nas nossas vidas. Pelo contrário, é apenas uma cortina de fumaça diante de tanta coisa que tem no nosso país. Bem, se você está em outro país assistindo, provavelmente você tem programas, né, reality shows como esse. E faça assim a sua reflexão também. Vale a pena, né? Vale a pena assistir, vale a pena você perder, você doar o seu tempo que não volta para algo tão insignificante, para algo que hoje ele não cumpre mais o papel de ser um experimento social. Talvez ele já foi no passado, mas hoje, não. Hoje a gente tem que se indignar não com quem brigou com quem, ou quem falou, ou quem tomou atitude A, B ou C dentro de uma casa fechada, vigiada 24 horas, mas a gente tem que se indignar com o que o político está fazendo, o que aquele que está no poder e que recebeu o poder do povo, o que ele está fazendo, que atitude vai daquele político vai impactar as nossas vidas. Então, o nosso olhar tem que ser direcionado para outro lado, né? Claro, esse aqui é um canal pequenininho, mas é um canal que eu apresento a vida real, eu coloco a minha opinião e é isso. Me diz aí você ainda assiste BBB? Ainda assiste reality show dessa categoria? E o que você acha? Você concorda, discorda? Vamos conversando aqui. Então, se você puder, coloca aqui sua opinião embaixo e compartilhe esse conteúdo com alguém do seu interesse. Até a próxima.